Oi, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar algo da parte de Deus para edificar as nossas vidas nesse dia, amém? A palavra do Senhor nos diz em Mateus 14, 28 ao 32, diz assim a palavra do Senhor. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, começou a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Glória a Deus. Olha o que Deus tem para nossas vidas nesse dia. Oh, Deus, ele é tremendo demais, ele é maravilhoso. Às vezes você está passando por uma situação que você fala assim: por que que isso está acontecendo comigo? Por que que Deus está permitindo esse vento tão forte na minha vida? Por que que Ele está permitindo que a morte chega? Porque a situação desses homens nesse cenário era o seguinte: eles estavam ali não porque eles queriam, não era por diversão, não era porque eles iam pescar. Não tinha nada a ver. Eles estavam ali, sabe por quê? Porque eles estavam obedecendo o mandado de Jesus. Porque Jesus que mandou com que eles fossem, indo na frente, porque ele ia fazer alguma coisa ainda e depois ia encontrar ele. No caso, Jesus ia orar. E aí, eles foram em obediência. A gente não pode esquecer isso. Eles estavam em obediência. E aconteceu isso tudo. E às vezes a gente pensa assim: Senhor, eu estou fazendo tudo que o Senhor mandou, do jeitinho que o Senhor mandou. Por que que o Senhor está permitindo esse vento? Por que que está acontecendo isso comigo? Por que que o Senhor não vem me socorrer? Porque eles estavam ali, não tinha ninguém para ajudar eles, não. Porque Jesus não estava ali. E a única solução deles naquele momento era Jesus, e Jesus não estava ali. Jesus ainda ia chegar, dado o momento, começou depois daquele vento todo, onde que eles já tinham a certeza mesmo deles que era a morte, porque não tinha mais jeito. E aí vai falar que apareceu um homem andando sobre as águas. E a situação desses homens era de tanto medo, que ao olhar aquele homem andando sobre as águas, pensa comigo, eram homens que andavam com Jesus, conheciam Jesus. Eles não pensou que era Jesus. Sabe o que eles pensaram? Que era um fantasma. A Bíblia vai falar que eles acharam que era um fantasma. E Jesus apresenta: não, sou eu, tal, não tenha medo, sou eu. E aí que Pedro vai falar assim: então se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Homem corajoso, tá? Porque algumas pessoas pensam que Pedro, pelo fato dele ter, no meio do caminho, ter afundado, é porque ele era falho, ou como Jesus falou aqui, porque duvidaste, ou de pouca fé. Mas ele era um homem muito de coragem. E às vezes Deus permite com que a gente vai, assim como Pedro foi. Jesus falou: então vem. Ele: não, beleza, então eu vou. Desceu do barco, ele começou a andar sobre as águas. A Bíblia vai falar que Pedro andou sobre as águas. Mônica, eu não estou entendendo o que você quer falar com isso. O que eu quero falar é que às vezes Deus está permitindo a gente viver situações tão extraordinárias, só que dado o momento a gente para de olhar, focar para o alvo. Quem era o alvo de Pedro? Era Jesus que estava ali na frente. E a única missão de Pedro era olhar para Jesus e focar em Jesus. Só que o que aconteceu? A Bíblia vai falar que ele começou a olhar para o vento que estava do lado e ele começou a ficar com medo, ele teve medo e começou a afundar. Vai me chamar a atenção mais aí? Por quê, Mônica? Você me explica. O que vai te chamar a atenção? Ver um homem afundar pela falta de fé naquele momento. Porque Jesus, ao ver Pedro afundando, Pedro vai clamar: Senhor, salve-me. E Jesus vai até Pedro. A palavra vai falar assim, ó, que ele falou assim, e logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas antes de falar assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele segurou Pedro, ele deu a mão para Pedro. Por quê? Mônica, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Você está numa situação onde você já está afundando. Só que antes de Jesus, porque a Bíblia também vai falar que Deus corrige o filho que o ama. Só que antes dele falar com você: não, por que tu está duvidando? Não foi eu que te dei essa palavra? Por que tu está com medo? E antes dele te corrigir, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar estabilidade. Jesus, ele segurou Pedro. Ele estendeu a mão para que Pedro segurasse e subisse de novo, porque ele estava afundando. Depois que Pedro teve estabilidade, ele chamou a atenção de Pedro: por que tu duvidaste? Por quê? Tu é um homem de pouca fé, meu filho. Tá duvidando porque não foi eu que permiti que tu vi? Por que tu duvidou logo agora?
Então Jesus, ele no meio da sua tempestade, no meio onde que você começa a olhar para o lado, ele ainda está aí, ele ainda te dá suporte, estabilidade, ele não permite que essa situação te afunde por completo, mas ele vai te corrigir, tá? Ele vai chegar a hora que ele vai te corrigir. E aí a Bíblia vai falar outra coisa que me chama muita atenção, que aí vai falar assim, quando eles subiram para o barco, ele acalmou o vento. Então, o processo todo de Pedro andar sobre as águas, Pedro afundou, Pedro voltou. E a partir do momento que Pedro voltou, Jesus poderia ter falado assim, agora eu vou acalmar a tempestade, tá tudo bem. Jesus não acalmou a tempestade. Ele esperou com que chegasse no barco, eles subissem no barco para poder acalmar a tempestade. Às vezes Deus já está com você fala assim, meu Deus do céu, essa situação não acaba, por que essa situação está acontecendo? O Senhor já se manifestou a mim, o Senhor já me sustentou, o Senhor já me ergueu, já me colocou de pé, e a situação continua a mesma. Espera, vai chegar no barco. Quando chegar no barco, ele vai acalmar a tempestade. Ele não quer só te dar estabilidade naquele momento, ele quer que você caminhe o resto do processo com ele, que quando você chegar no barco, vocês chegam juntos. E naquele momento que ele for acalmar a tempestade, você já tem a experiência suficiente para quando a outra tempestade vir, você não ter medo, não olhar para trás, não duvidar. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Em nome de Jesus, confia no Senhor, confia. A tempestade pode estar forte, parece que a morte vai alcançar. Não olhe para o vento, Jesus, ele é o seu alvo. Ele tem que ser o seu foco, em nome de Jesus. Não olhe para o lado.